Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7:05 nesta manhã de terça-feira. E para a nossa entrevista 898, já está aqui no estúdio a doutora Letícia Lastória, médica infectologista. O assunto, tuberculose. Doutora Letícia, bom dia. Obrigado por atender a nossa solicitação para essa reportagem. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite. Tema extremamente importante pra gente. E vamos ajudar no que for preciso. A gente conversava aqui antes de a gente voltar aqui pro primeiro jornal, né? Com relação à tuberculose e as pessoas imaginarem que existe tuberculose ainda, é uma doença antiga, será que ela já foi erradicada? Não, ela continua presente, né, doutora? Na verdade, a tuberculose é uma das doenças mais antigas, né, do mundo. Se a gente pegar 10 mil anos antes de Cristo, a gente já tem descrição assim de múmia que tinha alteração óssea, destruição óssea, né, em coluna. Então a gente tem descrição já há muitos anos atrás. E realmente perdeu-se hoje, né, a ideia de que a gente continua tendo. Se a gente pegar aí no mundo, a gente tem 10 milhões de casos novos, né, por ano. Isso é muita coisa, né, com 1 milhão de óbitos, né? Então, apesar de a gente achar, só tem lá em país na África e tal, não. A gente tem na cidade, a gente tem na região e tem bastante. E o que é a tuberculose? A tuberculose é uma doença, né, infecto-contagiosa, ou seja, ela passa de uma pessoa para outra. Ela é causada por uma bactéria, né, o Mycobacterium tuberculosis, e ela acomete principalmente o pulmão, mas ela pode acometer qualquer outra parte do corpo. Pode ser meningoencefálica, pode pegar pleura, pode pegar osso, pode pegar mama, todos os tecidos ela pode acometer. Ela é uma doença que grande parte das pessoas, sem saber, já teve um contato, né? Ela passa por via aérea, por aerossol, então a pessoa que está transmitindo, ela solta esses bacilos no ar, na hora que espirra, na hora que fala, na hora que tosse, e aí quem está próximo pode ser infectado. Esse bacilo, ele entra então pelo pulmão e 10% das pessoas vão adoecer com a doença. 5% ali nos 2 primeiros anos, 5% ao longo da vida. E ele pode ficar quietinho. Então, ou ela adoece já no momento, ou ele fica quietinho ali. Em qualquer momento da vida, caiu a imunidade do corpo, ele pode reativar. E ele pode ou ficar quietinho ali no pulmão, ele pode reativar no pulmão, né? Ou ele pode ir para outros órgãos, via corrente sanguínea, via sistema linfático. Então a gente tem forma ganglionar. Então, em qualquer momento da vida, pode aparecer se você teve esse contato e ficou lá com essa bactéria no pulmão, quietinha. É possível saber se é algum exame que detecta isso ou é só depois que os sintomas são... Não, a gente tem alguns exames. Então, por exemplo, a gente tem o PPD, que é a prova tuberculínica, que a gente faz uma injeção intradérmica aqui para ver se faz uma reação, né? E aí prova que você já teve o contato. E a gente tem um exame mais novo, que é um exame sanguíneo, né? Que é o IGRA, que a gente pode detectar esse contato. A gente acaba fazendo mais nas pessoas que a gente sabe que foram expostas. Então, por exemplo, você tem uma pessoa em casa ou no trabalho que teve tuberculose, aí todo mundo que está ao redor e tem contato com essa pessoa, a gente vai triar para ver se ela já pegou a tuberculose ou se ela teve esse contato que foi uma coisa importante. Nessas pessoas, aí a gente vai fazer o tratamento que a gente chama de tratamento da infecção latente da tuberculose, que é como se fosse uma prevenção. Aí a gente tem que fazer um tratamento nessas pessoas para elas não terem a doença. E ela tem cura? Como é que funciona essa questão? Ela tem cura. Isso acho que é o mais importante da gente falar aqui. É uma doença que tem cura. É uma doença que é para ser diagnosticada e tratada na unidade básica de saúde. Que se tratada direitinho, né? São 6 meses de tratamento, mas se tratado direitinho é para ter cura, tá? Acaba com a bactéria. Acaba com a bactéria. A gente pode se reinfectar,
tá? Quem pegou uma vez pode pegar uma segunda. A gente não tem imunidade daí para doença. E também não tem vacina para isso. A gente tem a BCG. A BCG é a vacina que a criança toma. O ideal é logo na maternidade, ou se não for na maternidade, logo que ela sai da maternidade. E ela é para evitar as formas graves de doença, tá? Então a única coisa que a gente tem de vacina é a BCG, mas é algo que realmente ajuda e muito, né? A gente tem que voltar na coisa da vacinação da população, né? E o diagnóstico, é fácil a detecção? Fácil a detecção. Então, o paciente que começa a ter os sintomas, né? O paciente com tosse há mais de 3 semanas. Se ele for um imunossuprimido, a gente considera ali 2 semanas, um morador de rua, um paciente que uma pessoa que está presa. Então, tosse, emagrecimento, é uma coisa bem importante da tuberculose, o emagrecimento. Ele pode ter falta de ar, a febre, normalmente uma febre baixa. Então, esses sintomas, o médico já vai pensar que possa ser tuberculose e vai pedir alguns exames. Se essa pessoa tem tosse com escarro, que é o mais normal da tuberculose, a gente faz a coleta do escarro para identificar se tem o bacilo nesse escarro. Isso fecha diagnóstico. Outra coisa, a gente somar o quadro clínico mais quadro radiológico. Para uma pessoa que é imunocompetente, né, que não tem nenhuma depressão do sistema imunológico, normalmente é um raio-x que tem caverna, né, cavidade. Então, é de fácil diagnóstico se o médico pensar que possa ser tuberculose. Agora, a senhora falou que a bactéria pode se instalar em outras partes do corpo. Se instalou num outro órgão. Como é que é a detecção? Porque daí, no caso, quando está no pulmão, é fácil. Vai tossir, vai... E como é que ela se manifesta se ela se instalar em outro lugar? O quadro da tuberculose é o que a gente chama de um quadro consumptivo. Então, o emagrecimento do paciente é algo que a gente precisa pensar. Um quadro arrastado, essa febre, uma febre baixa todos os dias, a sudorese noturna. Então, são coisas que fazem parte do quadro clínico. Mesmo que não seja no pulmão. Mesmo que não seja no pulmão. E aí, por exemplo, vamos supor que eu tenho tuberculose em pleura, né? Pleural. Normalmente esse paciente faz um derrame pleural. Então aí a gente pode puncionar e ver como é que é a característica desse derrame. Se ele tem ganglionar, então começa a aparecer, né? Linfonodo aumentado. A gente vai lá e pode biopsiar, faz uma punçãozinha, você consegue detectar. Em outros órgãos, se a gente faz uma punção de agulha fina ou se faz uma biópsia do local, aí tem as características. Normalmente são granulomas com necrose dentro do granuloma. Então, isso mostra que são características de tuberculose. E aí a gente trata. Qual o caso mais emblemático da tuberculose fora dos pulmões que a senhora tenha conhecimento? Emblemático? Eu acho que eu peguei um de mama, que foi uma coisa assim que a gente não imaginava. A gente já pegou tudo, tuberculose de intestino, óssea a gente tem uma grande quantidade aí no paciente imunossuprimido, pleural a gente tem bastante. Já peguei tudo, até aqui em parte de articulação. Até porque acho que no hospital vem os casos mais graves. Onde é que deve ser tratado? A senhora já falou isso, mas vamos reforçar. Como então, é que é o tratamento? Uma coisa importante da gente falar é assim, a grande maioria dos casos é tuberculose pulmonar. Tá. Então é de fácil diagnóstico, né? O principal é tuberculose pulmonar. É o mais preocupante. Não, pode ser com relação a passar para as outras pessoas, né? A disseminação. Mas o mais comum, a grande maioria dos casos é tuberculose pulmonar, tá? Os outros que são um pouco mais de exceção. A tuberculose, ela é para ser diagnosticada e tratada nas unidades básicas de saúde, tá? É um diagnóstico que dá para fazer na unidade básica de saúde. O tratamento, ele é por 6 meses, ele é dispensado pela unidade básica e é para correr tudo bem. É um antibiótico? A gente tem a associação de 4 antibióticos, que é a rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Hoje, a apresentação que a gente tem, eles vêm todos em um único comprimido. E vai ser a quantidade do comprimido conforme o peso do paciente, tá? Então, é para ser, se o paciente seguir direitinho, é para ser um acompanhamento direitinho, ok, vai tratar ali por 6 meses e vai curar. Ele se afasta do ambiente de trabalho,
Se é um estudante, se afasta por 6 meses do convívio ou não? Como é que funciona? Não, aí assim, vai depender. A gente tem a tuberculose, que a gente chama que ele está numa forma bacilífera, ou seja, ele está expelindo o bacilo. Isso a gente consegue identificar pelo escarro. Então, quando a gente faz o exame do escarro e eu consigo ver que tem bacilo lá, eu sei que ele está transmitindo. Entendi. Esse paciente só vai voltar ao trabalho, ao convívio, quando ele tiver essa baciloscopia negativa. Normalmente, ali com 15 dias de tratamento certinho, é para ele negativar, ou até 1 mês, tá? E a gente tem as formas que elas são paucibacilares, ou seja, a gente tem muito pouquinho bacilo, a gente nem consegue identificar no escarro. Então, essas pessoas não estão transmitindo, tá? Então, a gente consegue identificar se ele está transmitindo ou não, e ele vai poder voltar ao trabalho, à escola, no momento que ele não estiver mais transmitindo, que a gente consegue ver isso pela baciloscopia de escarro. E pode acontecer, de repente, ele tá com a tuberculose nos pulmões e passar para um outro órgão? Não é o mais comum, se tratado direitinho. Tá? Pode até cometer, pegar ali pleura. A gente tem normalmente no paciente bastante imunossuprimido. Aí a gente pode ter tuberculose disseminada ou tuberculose em 2 órgãos diferentes, pega pulmão e pega pleura. Mas normalmente é no paciente da imunossuprimido. Até nesse sentido, existe algum público mais vulnerável, mais suscetível? Tem. Se a gente pegar morador de rua, pessoa que está encarcerada, paciente que vive com HIV e AIDS, se a gente pegar uma pessoa que está, né, encarcerada, a gente pode ter 50 vezes mais chance dela ter tuberculose. Assim como as pessoas em vulnerabilidade social. Tá? E o paciente que convive com HIV, 20 vezes mais ou menos a chance maior dela ter a tuberculose. Por que o encarcerado, o morador de rua, tem algum motivo para isso? O encarcerado, você imagina, né? Estão várias pessoas, às vezes muitas pessoas dentro ali de uma cela, e tem uma pessoa ali que está soltando o bacilo, a chance dele pegar, estão todos ali muito perto, né? Se a gente pensar assim, uma pessoa não tratada, em 1 ano, ela passa para pelo menos de 10 a 15 outras pessoas a tuberculose. Então, você pega o pessoal assim com maior, tanto a parte de higiene, né? Se a gente não tem esse controle, imagina, a gente tem muita... Quando, por exemplo, a pessoa que é morador de rua, é muito difícil de tratar essas pessoas, né? Usuário de drogas. Procuram ajuda, né? Eles não procuram, e por mais que a unidade básica vá atrás, tente, né, fazer com que essa pessoa trate, é muito difícil deles tratarem. Então, você imagina, né? Eles estão todos naqueles grupos, às vezes em local que não tem nem higiene, e ele fica transmitindo. A faixa etária, o idoso ou a criança, ou independe para ter mais probabilidade de contrair a tuberculose? Se a gente for pegar em números, a maioria é adulto jovem e homem. Tá? Isso é a prevalência que a gente tem. A gente pode ter em qualquer idade, mas a maioria é adulto e homem. A doutora falou de pessoas imunossuprimidas, né? Uhum. Já tem alguma doença crônica de modo geral? Tem alguma doença que seja mais propícia para desencadear a tuberculose? Imunossupressão. Então, paciente que vive com HIV, a pessoa que toma um imunossupressor. Então, por alguém exemplo, que já tem insuficiência pulmonar, por exemplo, tem mais propensão? Não necessariamente. Não necessariamente a propensão, a não ser que ela tome medicação. Por exemplo, é um paciente que toma corticoide em dose alta por muito tempo, então ele é um imunossuprimido. Um paciente que fez um transplante, pessoa que tem câncer, né? Então, qualquer coisa que você tenha imunidade muito baixa, maior chance de você pegar de outra pessoa e maior chance daquele granuloma que tá ali quietinho voltar, se desenvolver e soltar o bacilo. E como é que está na atualidade, doutora, na sua experiência e no seu dia a dia? Nós convivemos com a tuberculose na nossa sociedade, especialmente em Botucatu? Sim, a gente tem bastante caso na região, em Botucatu, né? Apesar da tentativa de controle, a gente ainda tem bastante caso, né? Tem vários, existe
uma determinação com uma tentativa que é o Stop Tuberculose até 2030. Mas é algo bem difícil, né? A gente ainda tem muito problema com as pessoas que não tratam direito e que abandonam o tratamento, né? Então, a maioria a gente consegue tratar, acompanhar, mas a gente ainda tem. E a gente tem tuberculose. Não é só na população mais vulnerável, não é só na pessoa, né, que mora em locais assim, sem saneamento, essa coisa assim, não é. A gente tem na população. Tá? E o que pode causar o não tratamento ou o abandono do tratamento? Então, a gente tem tanto você passar para as outras pessoas, então você está cada vez mais infectando outras pessoas. Se a gente trata incorreto, a gente pode ter resistência à medicação. A gente pode ter tanto uma resistência que o bacilo, né, ele foi ficando resistente, ou eu posso pegar uma tuberculose de uma pessoa que já tem resistência, tá? Então, isso é bastante importante, porque daí eu tenho um bacilo ali mais forte, que tem uma chance maior de evoluir para um quadro grave. A gente não imagina, mas a gente tem bastante óbito por tuberculose, tá? Os casos, lógico, né? Foi o que você falou, eu tô num hospital terciário, né? Então, assim, o que chega pra gente são casos mais graves, mas a gente tem óbito. É uma doença que, se não tratada, a pessoa evolui pro óbito. Doutora, por que não existe uma propaganda do governo federal, do estadual, do municipal com relação à tuberculose? Que é uma doença que sempre causou medo na população mais antiga, né? E de repente hoje fala da tuberculose, tuberculose existiu um dia. E baseado nesses 20 minutos que a gente está conversando aqui, que ela continua entre nós e tudo mais. E por que não existe uma campanha sobre isso? Existe. A tuberculose, ela faz parte de um grupo de doenças que a gente chama de doenças negligenciadas. Tuberculose, alguns fungos, então paracoccidiomicose, tem várias doenças que existe, né, essa coisa de serem doenças negligenciadas. Existem sim campanhas, a gente tem em alguns momentos do ano tem a campanha do sintomático respiratório, então o município ele precisa fazer busca desses sintomáticos e fazer o exame nessas pessoas. Mas eu acho que tem uma parte dessa negação também, do pessoal achar que não existe, que tá tudo bem, né? Ou que é só uma doença que atinge população mais vulnerável, pessoal com, né, poder socioeconômico menor, e não é, né? A gente teve um mês de março, agora que foi um mês de conscientização de combate à tuberculose, Março Roxo. Então tem um mês dedicado, na verdade, à campanha de conscientização. A pessoa que contraiu a tuberculose, ela corre o risco, como a senhora disse no início, de também contrair uma segunda vez, sim, né? Quer dizer, ela continua mais fragilizada ainda. Quem pegou a tuberculose uma vez, ela deve ficar mais atenta do que as outras pessoas? Não necessariamente. E qual que é o problema? Você imagina que se essa pessoa está pegando mais de uma vez, tem alguém ao redor dela que está transmitindo para ela. Verdade. É a mesma coisa a criança. Quando uma criança tem tuberculose, a primeira coisa que você vai ver é quem de adulto que está passando para ela. Dificilmente essa criança pegou do coleguinha na escola. Entendi. Então sempre tem alguém ali que está transmitindo. Ela pode, talvez, pegar já uma tuberculose de uma pessoa que não está sendo tratada ou que tratou ali várias vezes, já tem uma resistência. Isso é algo um pouco mais complicado, é mais difícil. O tratamento é um tratamento mais longo, mais difícil, com maiores efeitos colaterais. Isso é até uma coisa para a gente falar, né? Às vezes as pessoas, como ele é um tratamento mais longo, são 6 meses de tratamento, com ali mais ou menos 4 comprimidos por dia, isso uma pessoa cansa também, né? São 6 meses tratando. Então a chance dela largar o tratamento é maior do que você ter um tratamento, por exemplo, de uma infecção que você toma ali 7 dias de antibiótico. Então isso é algo que precisa ficar muito claro para os pacientes. Você tem que tratar, são 6 meses, e o posto ele faz esse acompanhamento. Então para o paciente, que é um paciente que
entende, né, que vai tratar, todo mês a medicação é dispensada. Ele vai ao posto e ele pega a medicação para aquele mês. De graça. Essa medicação vem pelo Ministério. E a pessoa que a gente sabe que não está ali tratando muito bem, tem o tratamento diretamente observado. Então, pelo menos 3 vezes na semana, ou dependendo da pessoa, todo dia, a pessoa vai ao posto, é dada a medicação, você vê a pessoa tomando, ou, dependendo do caso, a gente vai à casa, vê ele tomando. Isso é o que a gente precisaria fazer nas pessoas que, né, têm a chance maior de não tratar, né? Tem algum efeito colateral esse medicamento? Tem. De uma maneira geral, né? A rifampicina, ela causa, então pode ficar urina alaranjada, mas que é ok, que é o que vai acontecer durante o tratamento. As medicações da tuberculose, elas são hepatotóxicas, então a gente tem sim a chance de ter um dano ali hepático, que daí a gente precisa manejar. Pode dar dor no estômago, às vezes dependendo da pessoa pode ter diarreia, esse desconforto pode acontecer, mas são coisas que a gente pode ter, às vezes lesão de pele, dependendo da medicação da pessoa. Então tem os efeitos colaterais que são menos importantes, que a gente consegue manejar com medicações junto, né, sintomáticos, e tem aqueles que aí a gente precisa suspender a medicação e ver alternativas para essa medicação. E a gente tem. Então, por exemplo, um paciente que faz uma lesão grave hepática e eu não consigo voltar com a medicação. A gente tem tratamentos alternativos, são tratamentos que às vezes eles ficam mais tempo, às vezes por 1 ano, mas que existe cura também e a gente tem como tratar. Quer dizer, no ambiente familiar, por exemplo, uma pessoa começou a tossir de uma hora para outra e essa tosse persiste. Isso já é o primeiro sinal de alerta? Então, a tosse que dura ali mais do que 3 semanas na pessoa que é imuno ok, a gente precisa pensar, tá? Pedir para essa pessoa ir para atendimento, fazer um raio-x, ver o quadro clínico, se tiver escarro, fazer a baciloscopia de escarro. É isso que eu ia perguntar, a tosse da tuberculose, ela é uma tosse seca? Normalmente ela é uma tosse com catarro. Produtiva. Sim. Ela é uma tosse produtiva. Tem alguns casos que a gente pode ter sangue, né? Que é a hemoptise, é algo que é característico da tuberculose. O Luiz Henrique Machado participou com a gente aqui e ele é veterinário. Ele disse uma coisa interessante aqui. Os animais também podem ter tuberculose. E seria importante a presença de um médico veterinário na atenção básica de saúde para investigar estas e outras zoonoses. Nenhuma profissão pode fazer isso. É o médico veterinário, um dos profissionais previstos como atuantes na atenção básica em saúde. Quando se trata da parte animal, é claro. Uhum. O animal também transmite para o ser humano? Existe essa transmissão? Então, o que eu já peguei caso ao contrário, né? Do humano passar, por exemplo, para o cachorro. A gente tem sim. E é importante isso que ele está falando. Na verdade, a gente tem o pessoal da ambiental aqui que faz, né, essa parte, mas eu não sei te dizer quanto que tem, que ele falou a importância do ter o veterinário, né? Eu já não sei te dizer como é que funciona isso, né? Mas sim, a gente tem sim, né, a transmissão e precisa ter o veterinário, né? Olha que interessante saber que o humano transmite pro animal, né? Pode transmitir. A pessoa, o fumante, né, que já tem problema, que já tosse por causa do cigarro, ele fica mais fragilizado se contrair a tuberculose, né? De uma maneira geral, né? O fumante, ele já faz, né? Pode fazer ali um enfisema pulmonar, então o pulmão dele já tem uma destruição. No momento que ele pega uma outra infecção que também vai destruir o pulmão, então sim, ele pode ter um quadro mais grave, né? Com relação à vacina, doutora, existe algum tabu também? Porque a gente viveu, a senhora inclusive foi uma profissional importantíssima na época da Covid aqui em Botucatu, o seu trabalho foi reconhecido inclusive, né? Como é que é a questão da vacina da BCG? Ainda existe resistência de pais em tomar ou isso é obrigatório? Qual é a relação da tuberculose com a vacina? Ainda tem resistência, menos porque como a criança ela é para receber já na maternidade,
ou logo que sai, então ela vai ali para a clínica do bebê, ela já é para receber. Então não tem tanto quanto uma vacina que a criança vai receber quando maior, né? Ali a partir dos 2 meses. Porque ela já é para receber. Mas tem resistência à vacina, a gente tem, né? Mas não é tão comum com a BCG pelo fato da criança já nascer e receber. E vamos supor que o pai, naquele momento ali, vamos voltar, né, na época da pandemia, onde houve uma grande polêmica sobre vacina, e naquele momento, não vou aplicar a BCG. É possível fazer isso depois de adulto ou não? A gente faz normalmente até antes de completar 5 anos, tá? Existem alguns casos que a gente faz, por exemplo, quem tem hanseníase, né? Porque também é uma micobactéria, né? O Mycobacterium leprae. Quem é contato de hanseníase, aí a gente faz, nessa pessoa a gente faz a BCG, que ela faz ali uma proteção cruzada. Então a gente faz para o adulto nesses casos. Mas o normal é a gente fazer ali no máximo até 5 anos, até pode ser aplicada depois, mas não é o que a gente costuma fazer. Quer dizer, a criança nos primeiros dias de vida ou até os 5 anos ela deve tomar. E ela fica imune por quanto tempo? Então, na verdade, assim, ela pro resto da vida ela tem uma chance menor, um pouco de não pegar, mas a grande proteção da doença é contra os casos graves de doença. Entendi. Tá? Entendi. Desculpa, André, e no caso, por exemplo, da pessoa se contaminar, existe uma vacina que ela possa, olha, ela tomou, ou ela não sabe se tomou quando era criança, se os pais levaram, enfim, o tempo passou, eu não sei, eu não tenho nenhum documento que comprove se eu tomei, ela pode tomar? Não, se ele é um adulto, aí a gente não faz mais. Essa vacina é aquela que a gente sabe se tomou ou não é, doutora? Que tem aquela marquinha no braço. Marquinha, né? Já lendo, mesmo que não tenha documento, tem marquinha no mostra a braço marca, aí, né? não tem. Todas as pessoas desenvolvem essa marquinha ou não? Não, a grande maioria desenvolve, né? Porque ela é uma vacina assim intradérmica, sempre feita no braço direito, né? E ela forma uma lesãozinha ali, então nos primeiros meses ela forma lesão, forma uma úlcera, uma crostazinha que depois cai. Então normalmente ela faz uma cicatriz. O não fazer a cicatriz não quer dizer que a pessoa não está imunizada, tá? Então se foi aplicado direitinho, se ela tem confirmado que foi feita a aplicação e ela não tem a cicatriz, hoje em dia a gente não revacina. Tá? E como é que está o Brasil no controle da tuberculose? A gente está num momento assim que a gente fala, a gente está, é preocupante, é calmaria, como é que está no seu entender? Ela entra como uma doença negligenciada. Negligenciada, né? Então, apesar de todos os esforços, de todas as campanhas, são feitas campanhas, né? Mas ainda é uma doença que a gente não tem esse controle. Né? Casos, por exemplo, no Brasil, anualmente, eles têm aumentado, têm diminuído? Não, eles mantêm mais ou menos ali estável, mas tem sim ao longo dos anos ainda um pouco de aumento. Depende muito da população, então se a gente pega paciente imunossuprimido, né? Isso muda um pouco, mas é uma linha assim, com um pouquinho de ascensão, sim. É o mesmo caso, por exemplo, a gente fala, tivemos recentemente e continuamos tendo a vacina contra a influenza e tudo mais. Você está num ambiente fechado, né? Muita gente, e de repente tem alguém contaminado e você não está vacinado, a probabilidade aumenta, né? Sim. Como todos os casos, né? A tuberculose não sai desse contexto, né? Sim. Eu tenho um dado aqui, eu não sei se ele é real, 84 mil novos casos por ano e 6 mil óbitos anuais. Sim. 6 mil tem óbitos por volta de isso 100 no Brasil. mil casos ano, se a gente pegar 2025, e tem 6 mil óbitos. É bastante coisa, né? Se de repente alguém que acompanhou esse nosso bate-papo, tem alguém na família que fala, você está tossindo, é melhor fazer um exame, qualquer unidade de saúde é fácil a detecção? Qualquer unidade de saúde. Ela chegar, solicitar, né, o atendimento com o médico, qualquer unidade de saúde consegue atender esse paciente e fazer diagnóstico e tratar esse paciente. A história da tuberculose a gente aprende nos bancos escolares do bacilo de Koch, é isso, né? Isso. Que parece que hoje em dia não se fala muito assim comumente a respeito, mas seria interessante se falar mais, né? Ah, com certeza, né? Principalmente por ser doença transmissível. Precisa falar, né?
E a senhora falou por cima, mas o Brasil tem uma meta até 2035 de erradicar. Isso, tem o Stop TB, que eles colocam essa erradicação de 2026 a 2030 já, mas até 35. E aí a gente vai conseguir ou não? Eu posso ser pessimista, mas eu acho que não. E por quê? Por conta dessa dificuldade do tratamento. Não só do tratamento, assim, infelizmente, ainda chega pra gente, que é um hospital terceirizado, para fazer diagnóstico de tuberculose. O que não era para acontecer. Então, a gente tem muito caso que o diagnóstico é feito no Hospital das Clínicas. Ou seja, ele não está sendo visto na unidade básica, né? Não é a maioria, tá bom? Entendi. Mas a gente tem muito ainda. Um paciente, às vezes, que ele tem tosse, e ele trata não sei quantas vezes para pneumonia. Aí, até que ele chega um momento que ele pode entrar numa insuficiência respiratória, um quadro que ninguém consegue diagnosticar, ele vai para o hospital e a gente faz o diagnóstico naquele momento. Então, por isso que a gente ainda tem óbito, né? A gente tem vários óbitos no HC por tuberculose. Porque eles já chegam no momento que já fica mais difícil de tratar e curar esse paciente, né? Se ele chegar numa unidade de saúde tossindo bastante, a orientação não é que se faça o exame? Conforme o tempo, né? Uhum. O tempo, é um paciente que está emagrecendo, é um paciente que tem ali aquela febre, a sudorese, precisa ser pensado que possa ser tuberculose. E se for, ele possa, e demorou um tempo para procurar uma unidade de saúde, ele vai estar transmitindo. Ele pode estar transmitindo. Falta capacitação, no seu ponto de vista, para os médicos do atendimento básico? Não estou dizendo só Botucatu, mas de uma maneira geral? Para Botucatu, a gente, que nem, por exemplo, eu dei aula agora no final de 2025, para todos os médicos das unidades básicas. Eles conversam bastante, eles ligam bastante lá para a gente para discutir caso. Para a região é feito também. Mas hoje a gente tem um problema que a gente tem muito médico novo, tanto em pronto-socorro quanto na unidade básica de saúde. Então, você tem que fazer muitas vezes essa capacitação, porque muda muito o médico, né? Não são aqueles médicos que estão lá há tantos anos, você já conversou. Muda muito esse profissional. Tem que ser recorrente, então. Tem. Doutora Letícia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E conte sempre com a gente no sentido de divulgar qualquer outra orientação, que eu acho fundamental que as pessoas tenham conhecimento. Eu acho que o principal é ter o conhecimento, né? De como fazer, de como proceder, né? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Imagina, eu agradeço pelo convite e eu parabenizo, na verdade, porque assim, é uma doença que as pessoas não falam, né? Então é importante. Às vezes a gente acaba falando só da doença que está na moda, algo assim, mas é muito, muito importante. Então, parabenizo pela ação de fazer essa conversa. Muito obrigado. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.